E a gente segue nessa linha falando de coisa boa para perguntar agora, como é que anda a sua saúde emocional, hein? Quem de nós não foi convidado a entrar num estresse ainda maior desde que a pandemia começou, né? E cada um na sua realidade. Mas você sabia que muito do controle desse estresse está nas nossas mãos? Sim, nós temos uma parcela de responsabilidade muito grande nisso, a começar pelos alimentos que a gente escolhe ingerir. Verdade, nós podemos ficar mais ou menos estressados, mais ou menos ansiosos, dependendo do que a gente come. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? É a volta do nosso quadro Quero Saber, Vida e Saúde. Já está aqui comigo a Betina Moritz, a nossa Nutri de volta, e o Mário Mota, que vai participar dessa conversa, me ajudar nessa conversa também. Betina, que saudade de você também por aqui. Boa tarde. Muita saudade, prazer enorme estar de volta aqui, Laine. A pandemia me trouxe desafios, mas a oportunidade de cursar uma pós em neurociências e hoje, coincidência ou não, eu estudava sobre neuronutrição, mostrando exatamente que os alimentos que a gente escolhe vão atuar no nosso cérebro, ali nos neurotransmissores responsáveis pelo nosso humor, a nossa disposição, a nossa imunidade. Que alimentos são esses que a gente não pode largar mão para amenizar estresse, amenizar ansiedade? Tem vários alimentos, Laine, que são extremamente importantes para diminuir esse processo de estresse, diminuir os processos de ansiedade e até mesmo prevenir a depressão. Primeiro, um conjunto de alimentos, uma grande quantidade de consumo de fibras, e aí a gente fala principalmente de saladas cruas, é extremamente importante para o desenvolvimento das bactérias boas do intestino. Então, a gente precisa dessas bactérias boas porque existe uma comunicação entre o intestino e o cérebro, mandando informações diretas pela produção aí de substâncias que são importantes para a nossa saúde e até mesmo com efeito anti-inflamatório. Essa quantidade de fibras precisa ser em quantidade realmente, uma quantidade importante. O que eu sugiro sempre, meio prato de salada crua no almoço, meio no jantar e pelo menos 3 tipos diferentes de frutas no seu dia. Vários outros alimentos também são muito importantes por conter substâncias que previnem aí a morte de neurônios, tem efeito neuroprotetor para a prevenção de várias doenças, inclusive aí do estresse. Um deles é o ômega 3, que está muito presente aí na tainha. Está bem na época agora da tainha, né? A gente fica nessa época muito privilegiado de ter acesso a um peixe de excelente qualidade nutricional e muito rico em ômega 3. Além disso, alimentos ricos em magnésio também são bastante importantes, como castanhas, nozes e folhas verdes escuras. Betina, prazer muito grande em poder falar contigo. Aliás, acho que me trouxeram aqui na metade da tela, que é para fazer um equilíbrio, né? Com a tua beleza, com a tua inteligência, e do lado de cá para dar uma equilibrada aí. A Laine falou muito rapidamente sobre sono. O sono é tão fundamental quanto a nutrição adequada, no sentido de equilibrar o nível de estresse no organismo. Fala um pouquinho sobre alimentos importantes para melhorar, por exemplo, o sono e, a partir dele, a função que ele desempenha na nossa imunidade. Ele é essencial, Mário. Uma noite mal dormida é suficiente para aumentar os hormônios do estresse no dia seguinte. E, inclusive, ele pode ser o desencadeador do processo de estresse ou realmente trazer uma piora, né? Porque não é só esse fator estressante, daí é um estresse físico, no caso, né? Essa privação de sono. Um estudo mostrou que consumo de 2 kiwis antes de dormir melhora a qualidade do sono. Além disso, também frutas vermelhas ou roxas, elas são muito ricas em fitomelatonina, que é uma substância que ajuda também na melhora da qualidade do sono. O uso de chás com efeito calmante, como o chá da folha do maracujá, o chá da canela, o chá ainda da camomila, da melissa, da erva doce, são chás com efeito calmante excelentes aí para o sono. Betina, a gente vê que muitas pessoas perderam a mão, eu diria, na pandemia, descontaram ansiedade e estresse também na geladeira e nesse momento estão se culpando em vez de conseguir voltar à sua forma, elas estão engordando ainda mais, não vem nenhuma força interna, existem alimentos que te despertem uma força especial para a gente voltar a ter hábitos legais ou adotar hábitos legais, se é que você não tinha antes?
Alguns alimentos podem ajudar sim na disposição. A própria cúrcuma, a cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, ajuda na prevenção do estresse, da depressão, até em transtornos de ansiedade, pode ajudar aí também no processo de melhora da disposição geral. O uso do café com moderação, porque o excesso de cafeína vai piorar, mas aí até 200 ml por dia, a gente pode ter uma melhora aí do processo de disposição geral. O uso do chá verde também ajuda bastante, tem um leve efeito termogênico, ajudando na queima de gordura e também melhorando a disposição geral. O chá preto também é um outro coadjuvante que poderia ajudar nesse processo, Laine. Betina, há uma série de hormônios que, quando bem alterados, acabam desencadeando tristeza, ansiedade, assim como a Lani falou dos hormônios positivos. Eu queria falar um pouquinho dos negativos: corticotrofina, cortisol, estrogênio, progesterona e o chamado T4. Eu queria que você me dissesse se há alimentos que estimulam a produção desses hormônios negativos e que eu devo evitar, por exemplo. O excesso de alguns hormônios, como o próprio cortisol, o excesso da liberação de cortisol é o que está realmente associado ao processo de estresse. Então, a gente tem uma hipercortisolemia, né? Esse excesso de produção desse cortisol é piorado com o uso da cafeína. Cafeína em excesso é um grande vilão, por isso que eu digo para limitar até 200 ml por dia. O uso de alimentos industrializados, o aumento do consumo da gordura trans, que é aquela gordura ruim, que tanto que hoje em dia nas embalagens você vê escrito ali, gordura, contém gordura trans, né? Essas gorduras e os alimentos industrializados, eles ajudam na piora desse quadro, começando pela alteração das bactérias do seu intestino. Perfeito, Bê. A gente teria dias a fio para falar sobre esse assunto, mas foi só um pontapé inicial. Semana que vem ela está conosco de volta. Obrigada, tá? Saudades mesmo de ti. E Marinho, daqui a pouco a gente volta a se conversar por aqui. Obrigada também.